Obrigado, José Roberto, obrigado, Aline, EDI, José Maria, que nos fizeram esse convite, né, através da nossa apresentação dessa moção, e nos fez fazer com que a nossa voz seja ouvida. E parabéns, José Roberto, pela sua iniciativa dessa tribuna livre, que é muito importante, no qual a população necessita. Muito obrigado. Nós estamos aqui, senhores vereadores, por algo muito importante, no qual já foi citado, mas de uma maneira muito especial. Nos dirigimos a vocês, que são os nossos representantes legais. Os nossos representantes legais, que por vez também têm os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, os nossos senadores. Mas começa aqui na proximidade da cidade, onde a nossa voz começa a se valer. Nós precisamos de vocês para que o nosso grito a favor da vida e contra o aborto chegue no Congresso Nacional. Chegue lá, precisa chegar. Não só a assinatura de vocês aqui hoje, mas que seja encaminhado e que nós possamos ter o comprovante desse encaminhamento que vai chegar lá. Por quê? A DPF 442, ela é algo agressivo à sociedade e à Constituição Federal de 88. A propósito, a nossa nação, como disse o maior representante dessa nação, a nossa Constituição, a nossa democracia, ela não é relativa. A nossa democracia, ela não é relativa. A nossa democracia, ela está baseada na Constituição Federal de 88, na qual prevê, no seu artigo único, ali logo no início, que a vida, nós temos direito, todo ser humano, todo ser tem direito à sua vida. E não pode ser tirado o seu direito da vida. Artigo 5º da Constituição Federal. Nós não podemos permitir que um dos três poderes legisle, ou seja, ele passe daquilo que ele foi feito, que é julgar, e assuma o papel de vocês, que começa aqui na Câmara, e assuma o papel de vocês, assuma dos legisladores, um papel que não convém a eles. Não é deles. Eles não têm o direito de legislar porque eles não receberam voto. Os nossos representantes começam através de vocês, que são os nossos vereadores, os parlamentares desse país. Então nós começamos essa fala a partir daqui, que vocês são os nossos representantes legais, os deputados e os senadores são os nossos representantes legais. A senhora Rosa Weber, com um voto infeliz na madrugada, na calada da madrugada, ela teve a coragem, mãe de 2 filhos, filha de médico, foi capaz de votar em favor do aborto e contra a vida. É, infelizmente, uma decisão infeliz. Lembrou muito bem o senhor D'Amato, lembrou muito bem, na qual ela agora vai ter uma aposentadoria compulsória, e se prevalecendo disso, vota na calada da madrugada contra a vida e a favor do aborto. Infelizmente. Mas nós estamos aqui, irmãos, para pedir a vocês, que vocês possam ser a nossa voz lá no Congresso. Chegue rápido, até lá. E aí eu gostaria de falar aqui, a Viviane também vai trazer uma parte da fala dela. Nós precisamos, irmãos, entender que essa democracia ela não é relativa, ela existe uma base, que é a Constituição, e não se pode penalizar a pena máxima, que é a morte, um ser inocente. Não se pode penalizar a pena máxima, que é a morte, a um ser inocente que não tem culpa nenhuma de um ato que terceiros participaram. Ali existe uma vida e ela tem todo o direito, e aqui eu quero falar que essa tentativa do PSOL de falar que a vida ela não existe no útero de uma mãe, ela está totalmente equivocada e tem uma ideologização, é uma certa ideologia para destruir a vida. Esse levante deles aí, essa fala deles nesse documento, Aline, é uma interpretação deles, que não é a verdade. Não é a verdade. A vida, sim, começa na sua concepção. E aqui eu queria fazer um adendo, José Maria. Nós, como cristãos, nós defendemos a vida em todas as formas. E principalmente, meu irmão, com todo respeito, com todo carinho que eu tenho a você, anticoncepcional é abortivo. Uma mulher que usa anticoncepcional por 12 meses, no mínimo 3 abortos no ano. No mínimo 3 abortos no ano. O DIU é abortivo, sim. E aqui,
Eu sou pai de 5. A minha esposa está grávida ali, ó, de 7 meses. Em dezembro nós iremos ter nosso 5º filho. Miguel está por chegar. Bênção de Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Muitos podem falar, um homem não tem direito de fala. Temos o direito de fala sim, porque um homem que respeita a sua esposa, um homem que constitui uma família com dignidade, ele tem direito de fala, porque minha esposa, ela gera o filho, mas eu sou o provedor junto com a minha esposa. Nós amamos os nossos filhos, então nós temos direito de fala, porque um filho transforma uma vida. E quantos filhos que foram abortados nesse mundo, que poderia ser um médico, poderia ser um bioquímico, que poderia descobrir a solução de tantos problemas nesse mundo. Quantas pessoas? Um Papa João Paulo II que lutou incansavelmente contra o comunismo no mundo, comunismo que vinha da Rússia. Seria abortado, mas pela graça de Deus, aquele homem conseguiu, a mãe manteve a sua gestação, e aquele homem foi capaz de nos defender desse mal que corroía o mundo naquela época, na década de 80, 70, 80. Então, o aborto, não. Vida, sim. E aí eu gostaria de falar mais um outro detalhe. A DPF 442, que tem como relatora a ministra Rosa Weber, que foi impetrada por esse partido que não tem representatividade no Congresso. Por que eles foram até o STF? Porque eles não têm representatividade. Por não ter representatividade, eles pegaram essa via incorreta, essa via falsa, para dilubriar o povo. Então não é por aí. E esse partido que é o PSOL, que não tem representatividade, como esse assunto eles sabem que lá na Câmara, onde precisa ser debatido, e no Senado, onde precisa ser debatido, eles são votos vencidos, recorreram a essa alternativa, que é errado. Então, esse partido entrou com essa ação por essa via que é antidemocrática. A palavra democracia no nosso país, está sendo mal usada. A palavra democracia no nosso país, ela está sendo abraçada por um certo linha ideológica do nosso país. E não é assim, a democracia é para todos. E por querer abraçar a palavra democracia, todos aqueles que pensam o contrário são antidemocráticos. Aqueles que defendem a vida, vejam o rosto, senhores vereadores e vereadoras. Quem estão aqui? Pais de família, crianças, avós, estão aqui. Tem algum antidemocrático aqui? Não tem antidemocrático. Quem está aqui são pessoas que lutam pela vida. Vida. Então nós estamos aqui para lutar a favor da vida. Nós somos a favor da vida e contra o aborto. Nós, como movimento eclesial da Igreja Católica, Renovação Carismática Católica, nós estamos movimentando não só o Bar, mas no Brasil todo, juntamente com irmãos evangélicos que aderiram a nós, juntamente com outros movimentos eclesiais da Igreja Católica que se aderiram a nós, nós estamos fazendo esse levante. E contamos muito com o apoio e a assinatura de vocês. A população que aqui está presente, mas aquela que está nos vendo, ela também irão ver a assinatura de vocês, ou não, nessa moção. Mas eu creio, em nome de Jesus, que vocês irão assinar em favor da vida e contra o aborto. Você sabe como é feito o aborto? O aborto, ele é feito, aplicado tem várias formas, algumas formas de fazer o aborto. Mas uma delas que é muito trágica, é injetado uma seringa, perfurando a barriga da mãe, via ultrassom, reconhece onde está o coração, e enfia essa agulha no coração da criança e faz a criança ter uma parada cardíaca com uma substância que foi aplicada. Logo em seguida, essa mulher é introduzido, em seu corpo uma tesoura cirúrgica, onde é destroçado, onde é decapitado, onde é despedaçado a criança que ali está. Não é simplesmente um feto, é uma criança que ali está. E nesse mesmo vídeo, mostra a criança fugindo, tanto da agulha, a criança no ventre da mãe fugindo dessa tesoura cirúrgica, a criança no ventre da mãe abrindo a boquinha,
E vocês podem ver esse vídeo, está no YouTube, está em qualquer lugar. Tem um filme que o Brasil Paralelo vai apresentar agora no início de novembro. Ele vai apresentar esse vídeo. Não é isso mesmo, Vicente? Em novembro? 1º de novembro, o Brasil Paralelo vai mostrar esse vídeo. É um filme, um documentário que existe em fatos reais. A criança grita no ventre da mãe, a criança foge da agulha, a criança foge desse instrumento cirúrgico que irá picotar. E nós, os seres humanos, que é capaz de defender ovo de tartaruga, que é capaz de defender, e aqui eu não estou falando que é ilegal, não, temos que defender sim. Temos uma representante aí, a Jane, que é representante dos animais, direitos dos animais. Bendito seja a vida dela. Louvado seja por essa luta dela, por essa campanha dela em defesa da vida, e a vida e eu sei que é de muitos aqui. Glórias a Deus por isso. Porém, somos capazes de defender os animais, nós não somos capazes de defender a nossa raça, não somos capazes de defender os nossos, não somos capazes de defender aqueles que vai nos trazer alegria. Eu tenho 5 filhos, o Danilo, eu tenho o Francisco, que já está no céu, tenho a Clara, que está aqui conosco, tenho o Emanuel, que está aqui conosco, e tenho o Miguel no ventre da minha esposa. São alegrias para a minha vida, alegrias para a minha vida. Assim como o Giuseppe, o Antônio, alegria para o Bruno e para a Viviane. E nós vamos deixar que esses instrumentos cirúrgicos, e que homens e mulheres audaciosos, maléficos, seguidores de Satanás, qual que é a palavra que diz? Que o inimigo, que o demônio veio para matar, roubar e destruir. Quem faz isso é seguidor. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo um tempo difíceis, mas há esperança ainda, porque se existe povo aqui, e se existe homens e mulheres que já declararam a favor, temos esperança. Eu quero contar, mais uma vez, como a Viviane, com seu belo testemunho, nós queremos contar com o sim de vocês nessas assinaturas. Muito obrigado, José Roberto, que Deus abençoe.